dia, quinta-feira, quase sexta-feira, quinta aula. Então vamos lá. Lembrando que nós estamos aí na aula 28, você tem no livro texto a página 181, que está o texto, e 365, que está o resumo, o esquema, né? Da onde vamos partir. Dividimos nas mesmas 4 partes que estão aí. A primeira, que é os impactos socioeconômicos, que está lá no nosso livro, na página 366 e aqui na 181. Bom, ele começa assim, ó: a descoberta de ouro nas minas promoveu maior mobilidade e circulação de mercadoria. Bom, primeiro, descoberta. Então você já vai lembrar que essa descoberta foi feita pelos bandeirantes. Os bandeirantes eram aqueles paulistas, procuravam índios para a escravização, procuraram metais preciosos, ouro, pedras e tudo mais. Então esses é que vão fazer a descoberta. A descoberta de ouro provoca uma migração, né, um grupo muito grande de pessoas que vão para essas áreas. Eles vão de outras partes da colônia para a área de Minas Gerais. E de Portugal para a colônia. Então vai ter um aumento populacional ali bastante significativo. Quando ele fala ali de mobilidade social, circulação, então você já começa a comparar com a sociedade mineira, que também tinha ali alguns setores intermediários, né, nós até já vimos, mas que não tinham tanta influência como esses de agora. A sociedade mineira é como se fosse, de fato, definida pelos seus extremos, donos de terra, de escravos, de cana, de um lado, e do outro lado os escravos, né? Os que eram propriedade de outros, negros e índios sobretudo. Aqui nós temos um grupo muito grande intermediário. E a descoberta do ouro, a circulação dele, possibilitou uma certa mobilização. Então aqui nós já podemos tirar algumas características da sociedade mineira, mesmo que ela não apareça exatamente nessa frase, mas no transcorrer do texto. Então, primeiro, uma intensa urbanização, a sociedade da cana-de-açúcar, cidade rural, ruralizada, aqui urbana. Outra, essa mobilidade social possível, tanto para cima como para baixo. Também o senhor poderia ter a sua mina esgotada e ele perder a riqueza que ele tinha, tá bom? E uma pessoa praticamente sozinha poderia encontrar, fazendo a lavra, né, lá no riacho e tal, encontrar ouro. Diversidade social e profissional aí. Então você vai encontrar ainda na parte do texto a presença, por exemplo, primeiro, óbvio, né, do proprietário, do minerador, do garimpeiro, dos funcionários da coroa, de padres, soldados, comerciantes, artesãos, e olha que legal, artistas presentes aqui. Depois vamos até ver alguns deles, né? Os negros forros, negros de ganho, aqueles que vendiam as coisas ali na cidade. Ou seja, um número bastante grande de pessoas, de profissões, formando esse grupo médio. Né? Liberais, né? Advogados, barbeiros e tudo que você podia encontrar aí. Outra característica aí é o comércio, né? Mercado consumidor,
porque essa população que está aí aumentando a cidade, ela tem que se alimentar, então o mercado consumidor, inclusive boa parte dessa alimentação vem de fora, tem também ali na região, mas a maior parte vem de fora, o que vai provocar também um certo um intercâmbio, uma inter-relação entre diferentes partes da colônia ou áreas da colônia com relação a Minas Gerais. Talvez tenhamos comentado isso já quando vimos lá a economia mineradora. Mas de qualquer forma, você vai encontrar uma relação com a área do açúcar, Nordeste, os tropeiros do Sul, que vão trazer o gado, a própria carne já, o charque, né? Mas o gado mesmo vivo, que vai ser reengordado em São Paulo e vai ser levado para a área de Minas. A área de São Paulo, que também vai oferecer mulas e principalmente o trigo. Então você tem o sul ali, o sudeste e tal, se articulando nessa relação econômica a partir desse comércio aí. E obviamente, quando você faz esse intercâmbio, você está trocando e favorecendo a atividade econômica, que é o interesse deles, né, principal, mas também caminhos, né, cultura. Então vale a pena darmos uma olhada ali na página 182. Vou dar uma olhadinha ali. Lá na 182 tem um mapa. Depois você vai ter aí o seu próprio livro, né? E aí você tem os caminhos. Caminho das tropas, rota do Rio São Francisco, área de mineração e olha que legal também a Estrada Real. Pega ali Diamantina, ó, Mariana, Vila Rica, que hoje chama Ouro Preto, e dali vai para o Rio de Janeiro e Paraty. A área, inclusive, é que eles vão começar a fazer a fiscalização, né? É como se fosse obrigatório passar por aqui, porque era mais fácil fazer a fiscalização disso daqui. Então, observe bem esse roteiro por onde eles passavam nessas estradas reais aí. Bom, destacado essa parte aí da sociedade, alguém pode exagerar. Ah, a sociedade mineira, então, era mais democrática. Não, calma lá. Tá? Então, comparando com a área de Minas, poderíamos ter essa maior mobilidade. Mas era uma área de muita pobreza também. Não era uma sociedade democrática. Aqueles que tinham mais escravos podiam encontrar mais riqueza. Quando alguém encontrava a data, né, ou encontrava uma mina lá, eles dividiam em partes, que eram chamadas datas, e a partir daí elas eram distribuídas, mas a partir daqueles que tinham melhores condições de explorar, ou seja, quem tinha mais escravos. Então a sociedade mineira era uma sociedade desigual e a riqueza lá favoreceu essa desigualdade. Inclusive tudo é peso de ouro. Bom, a parte 2 que está aí é cultura, tá? Nessa parte da cultura ele começa colocando assim, ó, inspirada nos modelos europeus, a cultura formada na sociedade se caracterizou nas letras pelo predomínio do arcadismo e na arquitetura, na escultura, na pintura, no barroco. Então, o arcadismo vocês devem estar estudando, já estudaram isso, né? Não é tanto a minha área, mas tem a ver com a valorização do cotidiano, valorização da vida simples e uma certa crítica ao mundo urbano. Então você tem aí, dentro
do arcadismo, o Alvarenga Peixoto e o Cláudio Manuel da Costa. Veja, os dois podem ser chamados no nosso esquema de mozambos. Isso aqui que é mozambos. Lembra dos crioulos lá da sociedade espanhola aqui na América? Aqueles espanhóis que nasceram aqui, né? Que se diferenciavam dos chapetones, que eram aqueles que vieram da Espanha. Pois é, aqui os mozambos são esses estrangeiros que nasceram aqui. No nosso caso, esse português, filho de português que nasceu aqui. Então eles tinham um diferencial, eles tinham dinheiro e tudo, e era meio que comum nessa sociedade mineira abastada que esses filhos fossem estudar lá na Europa. Então eles vão lá para Coimbra, né, em Portugal, para estudar, voltam obviamente um tanto quanto diferenciados dos outros. O Tomás Antônio Gonzaga também se enquadra aqui nesses três exemplos do arcadismo. E lembrar que o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, eles são figuras importantes naquele movimento chamado Inconfidência Mineira, de 1789, que, entre outras coisas, reivindicava a separação, né, de Minas Gerais, a independência de Minas Gerais, que Tiradentes, aquela coisa toda, nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas são pessoas que se envolveram nesse movimento de contestação daquilo que eles estavam vivendo ali, tá? Do outro lado das letras, nós temos a arquitetura, a escultura, mesmo a música e a pintura. Então, aí ligado ao movimento chamado barroco. Na escultura, a arquitetura, não tem como, né, lembrar disso sem falar de um personagem chamado Antônio Francisco Lisboa, que vocês já devem ter estudado, visto em algum canto, que é o Aleijadinho, um gênio, né? Um gênio da cultura brasileira, um mulato. Vou mostrar daqui a pouco algumas obras dele aqui, mesmo se não der aqui, nós mandar pelo WhatsApp alguma coisa dessa produção. O Aleijadinho nasceu ali em 1730, alguns vão dizer 38, então não temos muito claro isso, mas na década de 30, no começo dela. A partir de 1777 ele fica doente. Ele já estava produzindo, já era um artista extremamente competente no que ele fazia, né? Ele produzia sobretudo aí obras sacras, né? Ali nas igrejas de Vila Rica ou Ouro Preto. A partir do momento que ele fica doente, os dedos vão ficando tortos, né? Os primeiros dedos do pé, né? E quando os dedos do pé dele ficam corroídos assim, então ele não consegue mais andar, então ele tem que andar de 4. Depois isso vai atingindo os dedos das mãos, ele chega a radicalizar, ele pega e corta, né, esses dedos, ele mesmo, né? Amarra os instrumentos nas mãos e vai trabalhar. Perde todos os dentes, o rosto fica deformado e tal. Então, uma doença muito severa com ele. E ele não assimila bem mesmo, né? Tem pessoa que fica doente, se volta a Deus e tal. Ele ficou muito revoltado com aquilo, ficou muito amargo com aquela doença, até agressivo com aqueles que estavam próximos dele, inclusive alguns escravos. Ele tinha escravos, que acabaram se tornando os ajudantes dele. Então, mas isso não impediu que ele trabalhasse. Então ele fica recluso, não sai de casa durante o dia. À noite, monta no cavalo, vai lá, trabalha e depois volta para casa. Não impediu que ele criasse obras fenomenais. Você tem gravura que eu vou mandar aí de um lugar chamado Congonhas do Campo, uma cidade de Minas Gerais, onde tem
uma, uma igreja, esqueci, mais do que uma igreja, bom, um santuário, isso, um santuário. Bom Jesus de Matozinho, o nome lá desse santuário. E lá tem uma das obras-primas do Aleijadinho, que são os 12 profetas esculpidos em pedra-sabão, em tamanho original, né? Tamanho de uma pessoa. E aqui vem já uma diferença. Esse barroco ele vai ser adaptado às condições da colônia. Então, se lá na Europa eles usavam mármore, aqui eles vão usar a pedra-sabão. Alguns vão dizer, tem 1000 histórias sobre isso, de que ele colocava no rosto das esculturas de pedra-sabão a imagem de pessoas conhecidas, como Tiradentes, por exemplo, os Inconfidentes e tal. De qualquer forma, a obra ela é artisticamente inigualável, genial, vamos dizer assim, tá? Vale a pena quem não viu ver. É que a gente fica num lugar bem alto. Aí lá embaixo, né, tem uma rampa, vamos dizer assim, tem também as 66 passos da paixão. Estão todas em pequenas capelinhas assim, da paixão de Cristo, obviamente. Então você vai olhando ali e vai, né, subindo em direção à igreja. E nessas imagens que estão ali retratadas, né, feitas por ele, ele coloca também a sua crítica social. Aquelas pessoas que estavam vendo, aquelas pessoas que sofriam, tal, rosto de escravos, tal, de pessoas pobres. Os soldados romanos, os que batiam, que faziam a tortura, a fisionomia de pessoas importantes ou conhecidas, de governador a uma elite, alguém da elite que estava lá. Uma marca no pescoço de Cristo podia significar a forca de Tiradentes. Então ela tem esse contexto social de crítica, então ela é importante também por isso, mas também é importante pela questão artística, tá? Então aí seria Congonhas do Campo, Bom Jesus de Matozinho. Então praticamente aqui é depois, né, bem porque ele fica doente, lá em Ouro Preto um tanto quanto antes. Então, Aleijadinho, tá legal aqui. Na pintura, também temos aí o mestre Ataíde. Então tá, Manuel da Costa Ataíde. Eu acho que vale a pena vermos aqui no livro. Você tem aí, na página 365, parte da fachada da igreja de São Francisco de Assis. Então essa parte aí, esse ornamento, tá lá, ó, feito em pedra-sabão, feita por Aleijadinho. E você vai notar esses anjos que aparecem aí, muito característica da obra dele, né? Um à direita, um à esquerda e um lá em cima, perto da cruz. Essa fachada aqui vai aparecer para nós também lá na página 184. Então, aquela fachada está aqui nessa igreja. Observa aí em cima da porta, é aquele destaque que está lá. Essa é a igreja de São Francisco, uma das mais visitadas de Ouro Preto, belíssima e importante, porque ela tem a obra do Aleijadinho, e você vai entrar e vai encontrar essa pintura que está aí também do lado, que está no teto da igreja, que é a obra de Francisco de Ataíde. E nesse momento percebeu que acabou a energia, por isso que ficou um pouco escuro aqui, mas vamos continuar. Essa obra de Ataíde mostra aí uma Nossa Senhora, né? Os anjos. Bom, você tem que olhar aí no seu texto para ver essa maravilha que é a obra. E aqui é morena, né?
E a luz voltou. Vamos ver se continua iluminando. É nos iluminando. Isso, agora vai ligar a televisão, vai ligar tudo aqui. Mas tudo bem. É a vida, né, gente? Essas obras aí, então, barroco. O barroco com temáticas religiosa, preocupação com detalhamento e dramaticidade. Aí eu peguei esse dicionário aqui de conceitos históricos e aparece mesmo ali barroco, tá? Ele fala assim, ó, estilo artístico surgido na Europa Ocidental, séculos 17 e 18. Ele coloca nomes de destaque como Gregório de Matos, Antônio Vieira e Aleijadinho. Relacionado a... Deixa eu abaixar o som aqui, gente. Relacionado à Reforma Católica. Profusão de detalhes, luxo, paredes decoradas com entalhes e etc. Mas ele fala que o barroco também tem o seu viés aí social, né? Que é aquilo que eu comentei da questão da crítica à sociedade. Então ele coloca lá desprezo pelo trabalho, sobretudo o trabalho manual, cultivo do ócio, ostentação do luxo, que era a sociedade barroca lá de Portugal, né? Motivando, por exemplo, um preconceito ao trabalho manual que ainda existe, como eu acabei de falar, e aqueles que o executam. Importância à aparência, mesmo que em desacordo com sua condição econômica, e etc. Ainda vemos alguma coisa desse barroco em escolas de samba, carnaval, velórios e rituais fúnebres. A importância que ainda se dá à aparência, gasto com ostentação e, de novo, cultivo do ópio, o desprezo ao trabalho. Algumas questões que vocês devem estar vendo já em outras matérias, a questão do barroco, tá bom? Continuando aí. Porque essas igrejas, né? Logo nas igrejas, muitos colonos acabavam se acostumando com a vida na colônia, com os costumes na colônia, com a cultura colonial. Então, uma preocupação da metrópole, com aqueles que vinham para cá, era manter viva essa memória metropolitana. Então, as igrejas vão ser construídas segundo esses padrões europeus, para reforçar a memória do colono, para que ele não se esquecesse de onde ele veio, tá? Por isso que as igrejas vão seguir esse padrão artístico, cultural, europeu. Por outro lado, vimos aquela preocupação com o fisco, né, de que escondeu ouro e tal. Algumas ordens religiosas estavam envolvidas com isso, Portugal pelo menos assim achava. Então elas foram expulsas, né, retiradas daqui. E aí nasceram ordens leigas. Isso aparece aqui no texto, nessa parte exatamente não vai apresentar, mas vai notar em algum canto aí, né, a criação dessas irmandades leigas, porque nós vamos ter irmandade só de pessoas ricas, irmandade só de pessoas pobres, irmandade só de negros, e aqueles que participavam delas contribuíam, e havia disputa até entre elas, e uma das formas de mostrar, né, quem estava melhor era a aparência e tal, então a ideia de construir igrejas bonitas. Mas eles contratavam pessoas locais, né, artistas locais para fazer
essa ornamentação, essa construção e tudo mais. E esses artistas vão ter uma relativa liberdade. Daí essa possibilidade de aparecer pessoas como o Ataíde, o Aleijadinho e outros que mostraram competência artística e visão social das suas obras, tá? Parabéns, então, aqui nessa questão da cultura. O terceiro momento nosso, sempre olhando o relógio, é a riqueza. Estou falando da área da mineração, né? Olha o que fala da riqueza ali no nosso terceiro item. A fortuna gerada pela mineração aqui no Brasil causou impactos em Portugal e na colônia. Aumento do consumo de produtos ingleses e essa mentalidade de opulência, luxo e etc. Pois é, causou impacto, né? Tanto em Portugal como na Europa de um modo geral. As riquezas encontradas aqui na América, não só de Portugal no Brasil, mas da Espanha, na América Espanhola, mas aumentou muito a inflação. É diferente quando em alguns lugares, né, encontra ouro e, sei lá, diamante, isso vai sendo colocado aos poucos no mercado, o preço é muito alto. Coloca tudo de uma vez, abaixou o preço, né? Então faltou um pouco de estratégia para espanhóis e portugueses com relação a essa riqueza. Mas naquele primeiro momento, eles viveram ali na ostentação, na riqueza, no luxo. Então, esse ouro provocou, num primeiro momento em Portugal, o apogeu do absolutismo, com o rei Dom João V, que vai ser chamado aí de o Rei Sol português, né? Muito luxo e ostentação. Mas é nesse período, o Dom João V é de 1706 a 1750. Então, antes mesmo dele aqui, nós temos aquele Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen favorecia a entrada de produtos ingleses lá em Portugal, no caso o tecido, e a entrada de produto português lá na Inglaterra, no caso o vinho. Mas veja então o que significou isso. Um fortalecimento da indústria na Inglaterra, que vai passar pela Revolução Industrial, e uma dependência cada vez maior de Portugal com relação à Inglaterra. Então, mas professor, então Portugal era burro? Como é que faz uma dessa? Não, calma, depende de quem é que dirigia Portugal, que grupo econômico que estava mandando lá. Porque esse vinho vem de algum canto. Então, a agricultura, aqueles que produziam as uvas lá, fabricavam esses vinhos, vão ficar muito ricos. Então, mas a sociedade portuguesa como então foi ruim. Então, você fortalece uma agricultura em Portugal, como se estivesse fortalecendo ainda aquela visão mais feudal, enquanto que na Inglaterra eu estou fortalecendo já uma visão capitalista, industrialista, né, que vai ser logo a Revolução Industrial, tá? O tecido e o vinho. Desta forma, você tem o ouro brasileiro, né, o ouro tirado daqui, modificando o Brasil, Portugal e a Inglaterra. A Inglaterra nós vimos, né? A Inglaterra transforma o ouro, porque não é o ouro que é a questão. Não é que o ouro vai andando, onde ele chega, a pessoa está rica. Não é. Como é que você utiliza, o que ele significa. A ideia de que o ouro por si basta é a ideia mercantilista. O ouro foi transformado em capital pelos ingleses. Os ingleses, com o ouro, produziram mais riqueza. Portanto, foi no caminho da industrialização. A Inglaterra se deu bem. Para Portugal, o ouro significou aquela inflação que eu falei, que vai aparecer, mas significou luxo, a riqueza, uma certa ostentação e fortalecimento da agricultura. Tá? Tudo bem, tivemos partes positivas, como, por exemplo, esse investimento na parte artística aí que vale a pena. Mas e o Brasil? Gente, o ouro aqui no Brasil significou aquela fiscalização, né? A ideia é não deixar que escondessem literalmente o ouro. Então, eles vão tentar fazer
Lembra? O quinto, é, captação, a finta, aquelas tal. Sendo que o maior destaque que nós tínhamos dado eram as casas de fundição, porque as casas de fundição ia fazer com que o ouro não circulasse de qualquer forma por aí, era transformado em barra, era quintado, proibia-se a circulação de ouro em pó e em pepitas, então havia um controle maior. Mas, por outro lado, a resistência à metrópole também aumentou. Então nós temos, já falamos aqui da participação do Tomás Antônio Gonzaga e do Cláudio Leonardo da Costa na Inconfidência Mineira, mas que vamos ver depois. Mas tem outro movimento que não veremos depois, acredito, né? E que aqui também não cita. Mas vale lembrar a sedição de Vila Rica. Sedição, é uma revolta de Vila Rica, liderada, entre outros, pelo Felipe dos Santos, que inclusive era um tropeiro. O Felipe dos Santos, ele se revolta e tenta organizar essa revolta, acho que é um dia de um santo, né? 29 de junho, não sei se é São Pedro, qual santo que é. Ele vai fazer revolta, mas ele é preso, tá bom? Ele vai ser preso, vai ser enforcado, vai ser esquartejado. Que é aquela punição pós-morte, né? E que você divide o corpo por aí. Dizem que ele tinha dito assim, né, antes de morrer: jurei morrer pela liberdade, estou cumprindo minha palavra. Então, pelo que, de fato, que liberdade é essa? Então, a crítica maior que ele está fazendo é justamente sobre a instalação das casas de fundição. Aqui é 1720 a revolta, as casas foram implantadas aí, né? 1719, 1720. Então, e a partir do que significava as casas de fundição, que é essa opressão maior sobre os colonos. Bom, mesmo com o declínio da atividade mineradora, provocada principalmente por um certo esgotamento das minas, daquilo que eles tinham, né? Acabou perto dos rios, foram para o subterrâneo, né? Aquelas minas que vemos hoje, mas faltava justamente investimento em novas técnicas para extrair esse ouro, que nós não tivemos, e essa opressão fiscalista aí declinou a produção e a extração de ouro, tá bom? Mas mesmo assim, meu cachorro está aqui do meu lado chorando. Mesmo assim, ela manteve uma densidade populacional muito interessante, por causa desse cruzamento, esse intercâmbio que acabou acontecendo. Até hoje, Minas Gerais tem essa característica de ter muita gente, né? Um grande colégio eleitoral, como se fala hoje, ganhou destaque político também por causa disso, sua capacidade de eleger pessoas. Então, teve que se acostumar a isso e aproveitou esse intercâmbio para ter uma certa diversidade. Então, em algum lugar vai aparecer lá a criação de gado, por exemplo, e de algodão no sul da capitania de Minas Gerais. E estamos acabando nosso tempo. Lembrando então a última parte, que são as mulheres. Então ele coloca aí, entre outras coisas, essa maior possibilidade de mobilização social, circulação de riqueza, também atinge as mulheres, que em diferentes negócios, tá, acabaram se destacando. Mas no final ele coloca assim, ó, maior participação na sociedade. Maior participação e responsabilidade. Então você vai encontrar no seu texto algumas mulheres que se destacaram, tem lá o nome delas, que elas fizeram, que tipo de negócio e tal. Veja que muitas tinham escravos também, muitos eram negros e tinham escravos, percebe então o poder que tinha a escravidão. Mas do jeito delas, elas mostraram possibilidades, o que é que se podia conquistar, ou o que é que se podia ser. Mas também tivemos aquelas mulheres que não se destacaram dessa forma, mas que foram importantes. Falei, acho que na aula anterior, que muitos homens saíam para procurar emprego, né? Eles eram chamados vadios ou vagabundos, nós chamamos de desclassificados, não tinham um emprego fixo,
né? Porque eles não queriam, porque não conseguiam. E muitos saíam, mas não voltavam. Em outro lugar, achava uma outra, criava uma outra família, e aquela ficava. Então aquela mulher que ficava com os filhos, e ela era a chefe de família e passava a ser a chefe de família até então. Então essas mulheres passaram a ser donas daquela família e com muito mais responsabilidade, etc. Então o que fala é participação, mas também essa questão da responsabilidade. Tá? A área da mineração gerou muita riqueza, mas também muita pobreza. Me parece que basta aqui. Vamos às questões, acho que vai dar tempo. A primeira, ele fala do barroco mineiro, uma das mais marcantes manifestações culturais do Brasil colônia. Música, arquitetura, escultura e etc. Aí vem a pergunta, pode-se assinalar como obra referencial? Aqui ficou fácil porque nós já vimos, né? O nosso próprio texto traz a imagem barroca. Então você vai olhar essas aqui, você vai olhar, bom, primeiro você vai perceber que é a Praça da Sé em São Paulo, não é mesmo. A segunda é essa catedral aqui, ela é em Brasília. Aí você chega, que é maravilhosa também por dentro, tanto quanto por fora, as Carnemar no pedaço. E aqui na C você encontra a igreja de São Francisco, lá de Assis, lá de Ouro Preto. Então é a alternativa C, bonita por dentro e por fora. A segunda questão tem aí um texto da historiadora aqui Mari Del Priori. Em 1776, o comércio de Vila Rica tinha 70% de seus estabelecimentos administrados por mulheres. Então, aquele destaque, nós falamos da questão da mulher. A análise do texto nos permite refletir sobre o papel das mulheres na sociedade e na economia mineira ou mineradora do século XVIII. Por que isso se verifica? Logo na alternativa A. As mulheres estavam sujeitas ao domínio patriarcal, como estava em outros campos, mas tinham influência econômica e social no contexto da mineração, que possibilitava aquela certa mobilidade. A B não seria o caso, porque ele fala aqui do papel de submisso e de não participação nos negócios, acabou de falar que tem a participação, não pode ser essa. A C, surgimento do comércio, mas ele coloca o declínio de grupos marginalizados como escravos e mulheres. Não, né? Não tinha o declínio desses grupos. Os grupos estão lá, até a mobilidade, tudo. Circulação de riqueza. A D, não permitiu alterações na estrutura social, a circulação de riqueza era reduzida por causa do frágil comércio. Falamos que o comércio não era frágil e havia circulação. O comércio era pouco lucrativo, não era menos, era claro que o ouro era mais lucrativo, mas o comércio não era pouco lucrativo e era dominado por setores marginalizados também não. A alternativa A, portanto, até a próxima semana.